Estou aqui no Café com Palavra, na Flipelô, com o autor do livro Poética na Incorporação, Igor Fagundes, que veio para o evento para falar deste livro, participar de mesas, recitar poesia. Encontrou a musa inspiradora do seu trabalho, a grande cantora Maria Bethânia. Igor Fagundes, conte pra gente aí como é que foi esse encontro e trace um percurso do seu livro, né, que é uma tese de doutorado. Sim, muito obrigado, José Inácio, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na Bahia. Foi você que me trouxe pela primeira vez aqui essa terra maravilhosa de todos os santos, de todas as poéticas atravessadas. E mais uma vez eu estou presente para falar desse livro e eu tive uma absoluta certeza de que eu estaria com Bethânia, sobretudo porque os santos, os deuses, já tinham me antecipado isso. Esse trabalho, esse livro, ele surge de uma convocação de um orixá dentro do terreiro, um terreiro de Umbanda, no Rio de Janeiro, e na palavra de um herê, de uma menina do orixá Oxum, que é o orixá das águas doces e é a minha mãe, o herê Lagriminha de Ouro, eu fui há muitos anos convocado a escrever um livro que reunisse experiências aparentemente estanques da minha vida. Eu passei pelo teatro, passei pela música, pela literatura, pela filosofia, pelo mito, pela religião, pela ciência, pela universidade. Então há uma carreira artística, uma carreira científica, acadêmica e uma experiência religiosa muito forte que de repente foram convocadas a se entrelaçarem. E aí, num janeiro de 2006, ouvindo um CD, um disco chamado Mar de Sofia, de Bethânia, ela lançava ao mesmo tempo 2 discos em devoção às águas. Quando eu escutei Bethânia cantar o canto da Oxum, toda a convocação a escrever o meu livro sobre essa minha história, sobre essa confluência de saberes, veio à tona. É como se a Oxum tivesse escolhido Bethânia para ser o espelho que ela carrega em suas mãos, de modo que eu pudesse então me mirar através desse espelho Bethânia e então me contar falando sobre ela. Então eu fiquei anos me doando, me dando a minha energia, os saberes que eu acumulei em prol desses santos, ora materializados e concentrados nessa figura Bethânia. E de repente os santos me dão de presente este livro. Eu também recebo o presente de conhecer esse espelho do divino, esse espelho do sagrado, experienciado como música e poesia que é a Maria Bethânia. Ao olhar nos olhos de Bethânia, eu me via na menina desses olhos e na menina dos olhos de Bethânia, a menina da Oxum, o herê, a lagriminha de ouro, que chora lágrimas de cachoeira. E aquelas lágrimas da cachoeira, aquelas lágrimas de água doce, escorreram pelos meus olhos. E eu pude então entender o que um Exu feminino da Umbanda, que é uma pombogira, me disse na época em que eu lancei esse livro, em julho de 2016. Por enquanto você não vai encontrar com a sua musa inspiradora, com a Bethânia. Porque é como se você estivesse numa estrada, caminhando, vindo de muito longe, e ela estivesse dentro de um castelo, num outro lugar, num lugar sagrado. E você à procura desse castelo. E aí, de repente, eu chego aqui na Baía de Todos os Santos e me encontro dentro de um castelo, porque a igreja de São Francisco, ela tem 20 toneladas de ouro, ela é opulenta. Mas o ouro maior era Bethânia, e maior que o ouro de Bethânia era o ouro da Oxum, porque a Oxum, um dos elementos da Oxum, além da água, é o ouro. Então, no meio daquele ouro todo, a Oxum estava vibrando muito. E o primeiro verso da oração de São Francisco é:
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu saí daquela apresentação, daquele encontro com Betânia, em paz com os santos. Igor, este livro é também um entrecruzamento de culturas, visto que você faz uma abordagem dos mitos de Yorubá a partir dos mitos judaico-cristãos e greco-romanos. Como foi que aconteceu isso? A Betânia abre o seu disco O Mar de Sofia com o canto da Oxum, mas ela costura o canto da Oxum com um verso de uma poetisa portuguesa chamada Sofia de Mello Bryan Andresen, que apesar de ser uma poetisa portuguesa, tem uma relação vigorosa com os gregos. Então, Sofia traz os gregos a Portugal. Portugal traz a Europa ao Brasil, à Bahia. Portugal, já imbuído dos gregos, traz os negros, traz à Bahia e ao Brasil os orixás. Esse saber que, mesmo pertencendo a uma cultura, ultrapassa sua própria cultura para se fazer universal, porque mais do que falar ao branco, falar ao negro, falar ao índio, falar ao português, falar ao brasileiro, fala ao humano de todos nós. Então eu incorporo os versos de Antônio Vieira que a Betânia incorpora no disco Pirata. A nossa poesia é uma só e eu não vejo razão para separar. A minha compreensão da festa literária internacional do Pelourinho, ela não foge muito da minha compreensão do que significa viver pela palavra, pela literatura, como uma experiência do sagrado. Que essa festa, essa flipelô, é uma grande macumba. Porque a palavra macumba, ela vem do Kikongo, mas no Kikongo, cumba significa feiticeiro. E o ma dá o plural. Então macumba diz respeito aos feiticeiros. Mas aos feiticeiros no sentido dos encantadores de corpos e palavras. Então é assim que eu entendo a macumba, que eu entendo a flipelô, como essa terra, essa hora dos encantadores de corpos e palavras, dos feiticeiros da poesia. A flipelô fica sendo, nesse sentido, essa grande macumba, essa festa da palavra encantada e dos loucos de Deus, que são os poetas, os escritores. Eu agradeço muito por sua presença, Igor Fagundes, e termino essa nossa entrevista na força da emoção. Agradeço muito.